Olha nós aqui de novo, dessa vez com um visual assim mais informal, né? Até porque estamos lidando com um assunto que precisa ter um pouco de informalidade, porque é difícil de se discutir, é difícil de se falar, mas é essencial para a sua vida cristã, para que a sua vida com Deus possa se desenvolver de uma maneira abundante, de uma maneira regozijante, de uma maneira que seu coração possa se sentir alegre, solto, leve a cada dia, tá? A cada manhã você possa se levantar e saber que você está no caminho certo, está seguindo o rumo certo, está na direção certa, está olhando para o alto. Essa é a nossa maior bênção que nós podemos receber diariamente, é saber que Deus, Ele tem se agradado de nós, não por causa que nós estamos fazendo boas obras, coisas mirabolantes, por causa de sacrifícios do nosso dia a dia, e Deus está olhando para isso e Ele está sacrificando. Não é por isso. É por manifestar alegria pela graça que Ele derramou lá na cruz sobre nós, essa gratidão, e também por manifestar a nossa fé na graça que Ele tem derramado e vai derramar diariamente, e principalmente Ele vai derramar uma graça lá na frente, lá no futuro, a graça lá na eternidade sobre nossas vidas. Nós estamos falando sobre o tema dizendo não aos desejos carnais e pecaminosos pela força da fé na graça eterna, uma graça que está lá no futuro. O texto base é 2 Pedro 1, 3 e 4. Eu não vou ler de novo, mas você pode ler aí em casa, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, você meditar com calma nesse texto. E o nosso texto de apoio tem sido 1 Tessalonicenses 4, 5 e 7. Esse eu vou ler de novo. Não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Esse é o segredo. E nós estamos no tópico 2. No tópico 1 nós falamos que esses desejos são comuns aos que conhecem a Deus, e discorremos até mesmo sobre esse texto de Tessalonicenses. O tópico 2, é o que estamos tratando hoje, é por que devemos dizer não a esses desejos pecaminosos. Por que você tem que dizer não, e eu também, né? Uma coisa difícil, mas a gente tem que dizer não. E eu vou falar por quê. São vários porquês. Eu listei 3 para você. Primeiro, porque santificação é ordem, é mandamento de Deus para nós. 1 Pedro 1,16 vai falar o seguinte: porque está escrito, diz Pedro na sua carta, sede santos porque eu sou santo. Pedro citou essa parte das escrituras na sua carta. Essa parte está lá na Torá de Moisés, no livro de Levíticos 11:44. A carta de Pedro foi para uma igreja a qual ela desfrutava de uma grande alegria, mas ela estava sendo atacada na sua fé. E ela estava sendo atacada para que a sua fé fosse deixada para trás, para que a sua fé fosse esmurecida, fosse esquecida. Assim como Satanás fez com Pedro lá, se lembra naquela oração que Jesus falou assim, ó, Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. O objetivo de Satanás com o pecado que ele oferece à sua vida é tirar a fé que Deus colocou no seu coração. Tirar não é arrancar ela totalmente, é torná-la inútil, improdutiva, como uma planta que não dá mais fruto, nem sombra, nem folhas, fica lá seca e vai ficando e não serve para nada. Esse é o objetivo de Satanás. Mas só que Pedro escreve essa carta para mostrar que você tem que ter fé na graça de Deus, tem que ser grato a Deus pela graça derramada na cruz. Mas você agora precisa olhar para frente, ter fé na graça futura de Deus, que é que Deus vai estar contigo todos os dias
e que Ele vai cumprir todas as suas preciosas e grandiosas promessas na sua vida, como está lá em 2 Pedro 1, 3 e 4. E agora, Ele exige, por que devemos deixar? Porque a santificação é um mandamento de Deus. Nós lemos porque está escrito que sede santo porque eu sou santo. Então Deus mandou você ser santo. Então não tem escolha. Se você quer agradar a Deus, tem que obedecer a Ele. Tem que fazer o que Ele manda, obedecer os seus mandamentos. E Ele falou, sede santo porque eu sou santo. E a palavra de Deus é onde você alcança a santidade. Segundo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então Ele manda você ser santo, porque se você não for santo, você não vai ver Ele. Sem santidade, você não vê a Deus. E todo cristão, Deus promove um novo nascimento dele para que ele se converta, para que o milagre da conversão seja operado no seu coração, para que ele tenha uma vida de santidade. A nossa vida frutífera em Deus é a vida de santidade, porque a santidade faz toda a diferença na nossa vida. E Hebreus 12, 14 respalda isso. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, amiguinho, meu irmão, meu colega, meu amigo, sem santidade você não vai ver a Deus. E se você não tem prazer na busca pela santidade, pelos estatutos de Deus, pela palavra de Deus, você precisa passar pela experiência da conversão. Você precisa conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque aquele que é nascido de novo e tem uma nova natureza, a natureza divina a qual nós tornamos co-participante, ele tem prazer na santidade. Então, nós devemos dizer não aos nossos pecados por causa que santificação é um mandamento e porque sem ela não veremos a Deus. E o terceiro e último é porque o não afastamento dos pecados leva o homem ao inferno. Então, a santificação começa quando Deus opera em você o milagre da conversão. E você confessa a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A partir dali, a sua vida entra num processo chamado santificação. O processo é perseverança dos santos. E dentro desse processo, existe um processo chamado santificação, sem a qual você não vê a Deus. E como que Jesus deixou um exemplo desse não afastamento, ser um perigo, de ser um indício. Quando a pessoa não deseja se afastar do pecado, ela está trilhando um caminho para o inferno. E é sinal que ela não se converteu, não houve conversão. Não é ela se converteu, é Deus não converteu o coração dela ainda. E a santificação é um sinal que houve a operação da salvação na vida dela. Então, abra bem os olhos para esse exemplo que Jesus trouxe. Está lá em Mateus 5, 28 e 29. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus não está falando para você se mutilar aqui não, tá? Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando o seguinte, que se existe coisas na sua vida que não permite que você seja livre do pecado, livre das paixões desse mundo, arranque e tira. É um emprego? Pede as contas e vai trabalhar em outro lugar. Ah, pastor, mas irmão, desculpa, pastor, que eu não sou pastor, eu sou teólogo, tenho chamado, mas eu sou teólogo. Ah, irmão, mas se eu pedir as contas, eu ganho muito bem. Você quer uma recompensa agora, do dia a dia, um prazer na vida agora, e ter o seu corpo e sua alma lançado no inferno,
Ou você prefere mudar de emprego, ganhar um pouco menos, ou até ganhar menos, ou até ficar um tempo desempregado, mas ter a certeza de que se você for para a eternidade agora, você estará com Deus. Então pensa e coloque o seu coração na mão de Deus e busque essa santidade que Jesus exigiu. Abra mão das coisas que o fazem pecar. Então esses 3 princípios de por que devemos dizer não aos desejos pecaminosos é porque é mandamento de Deus. Segundo, porque se não dizermos não ao pecado e sim para Deus, nós não veremos a Deus. E terceiro, esse pecado, se você não abrir mão e não se converter ao Senhor e não entregar toda a sua vida ao Senhor, você pode perder a sua alma para sempre. E às vezes, por causa de manter o emprego, você pode perder até a sua família. Se esse emprego, se essa prática, você sabe que é errado, que escandaliza a sua vida, que impede de você avançar, abra mão dela. É uma contramão que você faz, que ninguém está vendo. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você foi chamado por Deus. Você é escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho do Deus Altíssimo. E você tem que testemunhar por Ele, pelo reino dEle. Você é embaixador do Rei. E tem que testemunhar, né, meu irmão? Então, viva uma vida de santidade. E lembre-se que você deve dizer não, porque é mandamento, senão você não vê a Deus, e é sinal que você não se converteu e você está indo para o inferno. Então, diga não ao pecado, porque assim você está dizendo sim para Jesus. Que Deus o abençoe abundantemente. Jesus abençoe você sempre. Amém.